Oi pessoal, tudo bem? Eu quero fazer um vídeo agora sobre retas no plano. Supondo que a gente, lógico, vocês já tiveram o primeiro contato com isso lá no ensino básico, e dar uma revisada agora e principalmente justificar para vocês como é que a gente obtém, como é que a gente chega na equação de uma reta, tá? Então aqui a gente sabe pelos postulados de Euclides que dois pontos distintos determinam uma única reta. Então se a gente tem dois pontos, a gente sabe que a gente vai ter uma reta passando por esses dois pontos, tá? Só uma reta passando por esses dois pontos. Então aqui, se eu dei dois pontos distintos, né, eu quero saber qual que é a relação, né, conheço o ponto A, conheço o ponto B, eu quero saber qual que é a relação para esse ponto P daqui também pertencer à reta, tá? E aí, se a gente relembrar, né, tem algumas caras para essa nossa equação de reta, né? Essa nossa equação de reta ela pode ser escrita como, né, em termos desse x e y, que são nossas incógnitas, né? A gente pode escrever isso como um ax mais b, né? Onde esse a e b são totalmente determinados pelos pontos conhecidos a e b, né? A gente também pode escrever aqui, né, y menos um dos pontos, né? Daí aqui, eu vou colocar um m aqui, né? X menos x1, ou às vezes é usado x0, depende da notação. Mas onde aqui a gente tem esse ponto conhecido aqui, e aqui a gente tem esse m daqui, que é o nosso coeficiente angular, né? Aqui o a também faz o papel de coeficiente angular, taxa de variação, taxa de inclinação da reta, né? Se a gente inclusive lembrar aqui, né, se a gente for olhar aqui o ângulo que essa reta faz, com o eixo do x, né, com o eixo horizontal, né, se for olhar aqui nesse eixo horizontal aqui, a gente tem de novo esse mesmo ângulo alfa aqui, né, e esse valor, né, esse coeficiente angular, essa taxa de variação, é exatamente a tangente deste ângulo alfa, né, isso é definido, né, o nosso coeficiente angular da reta, que é esse m que está na minha segunda reta daqui, né? Então aqui eu teria essa relação daqui, tá? E tem outras formas de escrever a reta também, tem essa forma, vou colocar outras letras, né? Vou colocar aqui a, x, a1, né? Geralmente, só para não dizer que é exatamente o mesmo, né? Mais um, vou colocar C1 aqui, tá? Geralmente aparece como A, B, C também, mas como eu já usei A e B aqui, não vou repetir o A e o B, tá? Então são equações diferentes, teria a equação vetorial, a equação paramétrica também, mas eu vou fixar essas daqui, que são as que vão mais me importar nesse momento, tá? E na verdade aqui, em cada uma delas, se a gente for ver, nós temos duas incógnitas sempre a determinar, né? O A e o B, porque o x e o y são as variáveis. Nessa daqui, eu tenho o m, parece que a gente só tem uma, né? Mas aqui está o y1 e o x1, que fazem parte do ponto também, tá? Essa terceira opção aqui, parece que eu preciso de uma informação a mais, né? Mas assim, se a gente considerar, digamos que o nosso A1 fosse diferente de zero, né? Ou o B1 diferente de zero, qualquer um deles, mesmo o C1 diferente de zero, a gente consegue fazer isso, né? Se todos forem zero, não faz sentido, né? Não tem equação de reta, seria zero igual a zero, né? Que não é uma equação de reta. Então, eu poderia dividir tudo por A1, supondo ele diferente de zero, né? Então, eu ficaria com x mais E1 sobre A1y mais C1 sobre A1 igual a zero, tá? Ou seja, então aqui eu vou encontrar um número que multiplicaria o y e um outro número que seria o termo independente, tá? Se eu tivesse feito o contrário aqui, né, se eu tivesse dividido por B1, supondo B1 diferente de zero, eu chegaria numa equação parecida com esta daqui, tá? Então, na verdade, nós sempre precisamos de duas informações. Dois pontos, né, ou um ponto e o coeficiente angular da reta, tá? Então, aqui, por definição, né, que foi o que eu já estava falando aqui, o coeficiente angular, ou inclinação, ou declividade da reta, que passa por esses dois pontos daqui, e aí aqui eu estou supondo x1 diferente de x2, ou seja, eu não estou com uma reta vertical, tá? Então ele é dado por esse quociente daqui, tá? Então tá aqui essa representação. Se o meu
colocasse aqui, né, se colocasse o x1 igual ao x2, o que ia acontecer aqui, né, os dois pontos estariam aqui na mesma vertical e eu teria uma reta vertical assim, né, e aí não faz sentido eu dividir aqui por x2 menos x1, então eu não poderia definir essa relação daqui, tá? Deixa eu apagar essa reta daqui. Então aqui eu tenho exatamente, né, a variação ΔY por ΔX, tá? Então eu posso pensar aqui que esse m daqui que eu estou chamando de coeficiente angular da reta nada mais é que a variação ΔY sobre ΔX. E aí lembra lá, né, vou prolongar aqui, que a gente definiu, falou desse ângulo alfa daqui, né, que é a inclinação da reta com relação ao eixo horizontal, que é o eixo das abscissas, tá? E aí aqui, esse alfa daqui, né, eu também falei que o coeficiente angular da reta, né, pensando quando ela está escrita, tanto faz, né, vou colocar aqui esse formato aqui, x1 menos, desculpa, x menos x1, né, estou usando a informação, eu quero provar essa informação daqui a pouquinho, tá? Por que que a equação da reta é exatamente isso daqui, tá? E inclusive quando eu provar eu vou chegar que esse coeficiente que está multiplicando esse ponto é exatamente esse quociente daqui, tá? Mas então aqui, eu falei que esse m daqui, o que eu tinha chamado de A, também era tangente de alfa. E observa aqui, o que a gente tem esse triângulo retângulo daqui, né? Usando as projeções, a tangente é cateto oposto sobre hipotenusa, tá? Então ele é exatamente o ΔY sobre o ΔX, tá? Então eu não estou falando de informações diferentes, eu estou falando da mesma informação, tá? E aí aqui está exatamente isso já que eu já falei, né? A variação de ordenada e a variação da abscissa dos dois pontos, né? Que é o ΔY, ΔX, tá? Que é a tangente do ângulo que essa reta faz com o eixo horizontal. Agora, no caso das retas horizontais, tá? Cujos pontos têm a mesma ordenada, a gente diz que a declividade é nula. Então, aqui, vou pensar que eu tenho o meu referencial cartesiano, xy, e eu vou escolher dois pontos, só que agora eles estão na mesma ordenada, né? Eles têm que ser distintos, porque senão não tem uma reta, né? Então, aqui, x1, y1, e o segundo ponto, ele vai ser um x2, y1 também, né? Então, eles estão aqui na mesma, com a mesma ordenada, então essa é uma reta horizontal, né? Que a gente chama de reta, né? Então, que a reta que passa por aqui é uma reta horizontal, tá? E aí aqui está colocado que a declividade é nula, por quê? A inclinação em relação ao eixo das abscissas aqui é zero, né? Aqui o ângulo com o eixo x aqui, né, o alfa, né, que seria o ângulo com o eixo x, com o eixo dos x, né, é igual a 0 graus, tá? E aí, né, tangente de alfa, que seria a nossa declividade, que é o nosso coeficiente angular, é 0, né, tangente de 0 é 0. Bom, e aí a equação dessa reta daqui vai ser sempre y igual a esse y do ponto aqui que se refere dos pontos que a gente tinha. Aqui está y igual a y0, né? Então aqui em vez de ter chamado de y1, poderia ter chamado de y0, ou então seria y igual a y1, ou seja, é y igual a uma constante, tá? Então os pontos dessa reta são todos do tipo, né? x, y, tal que o y está sempre fixo, né? O y é igual ao y0 e o x assume todos os valores, né? Aqui eu vou assumindo todos os valores, aqui o x seria 0 e a ordenada y0, e assim sucessivamente. O outro caso que eu tenho é o caso das retas verticais, né? Que agora os nossos pontos vão ter a mesma abscissa, né? Então eu vou colocar aqui a abscissa x1, o ponto A, o ponto B, né? E as ordenadas deles são diferentes porque eu quero pontos diferentes, né? Então aqui y2, aqui y1, né? O eixo das abscissas, o eixo das ordenadas, tá? Então, como existe uma única reta aqui, passa por esses dois pontos, né? Essa reta obrigatoriamente é vertical. E aí o que acontece aqui, né? Esses pontos têm todos a mesma abscissa. E aí quando a gente falou do nosso
na nossa declividade, do nosso coeficiente angular aqui, né, ele era ΔY, vou colocar assim, na verdade, y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Mas aí agora, esse meu denominador daqui, isso aqui é igual a zero, né? Então não faz sentido. Então por isso que, de certa forma, né, informalmente, falamos que em declividade infinita, né? Porque o que está acontecendo aqui? Qual que é o ângulo aqui formado com o eixo das abscissas? É 90 graus, né? Então o nosso alfa agora é 90 graus, pi meios radianos, tá? Então a gente tem essa relação aqui e nós sabemos que tangente de 90, né? Tangente de alfa não existe, né? Ela não existe, tende para o infinito, né? Se formos pensar de alguma forma assim, tá? Por isso, essa declividade é infinito. E como é que é a equação dessa reta? Bom, todos os pontos desta reta são do tipo xy, tal que o x está sempre fixo, x é sempre igual a x1, tá? E o y assume todos os valores. Então, a equação da reta é simplesmente x igual a x1, tá? Ou aqui tá x0, né? Se fosse x0 abscissa comum a todos, né? Se a gente tivesse x0 aqui. Perfeito? E aí agora, eu quero estabelecer uma relação do porquê que a equação da reta tem esse formato que eu coloquei, tá? E uma das maneiras de estabelecer isso é usando semelhança de triângulos, tá? Então, usando um pouquinho a linha do que eu já tinha marcado aqui, né? Eu tenho um mesmo ângulo aqui, e se eu for considerar, né? Então, eu vou considerar dois triângulos aqui, né? Esse triângulo daqui e este outro triângulo daqui. Então, onde esse ângulo alfa daqui é comum aos dois, porque eu estou usando a mesma semirreta, AB e AP é a mesma semirreta, tá? E aqui, esse ângulo daqui é um ângulo reto, por se tratar das projeções, tá? E eu vou definir um ponto auxiliar aqui, C, e um ponto auxiliar aqui, D, para eu me referir a esses triângulos aqui, né? Então, eu tenho dois ângulos congruentes nesses triângulos daqui, tá? Que é o ângulo A, que é comum aos dois, e esse ângulo C e esse ângulo D aqui, que são ângulos retos, tá? Então, pelo caso ângulo-ângulo, temos que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo APD. Bom, se eles são semelhantes, então a gente sabe que todos os ângulos são congruentes e todos os lados são proporcionais. E eu vou usar a proporcionalidade dos lados. Bom, nessa proporcionalidade dos lados, eu vou observar aqui que dois lados, né, aqui estão em relação, né, esse lado aqui está na horizontal, então é em relação ao eixo dos x, e aqui esse lado daqui está na vertical, tá? Então, a relação do tamanhos desses segmentos daqui fica mais fácil da gente determinar, né? Porque eu estou trabalhando, né? Se eu for pensar aqui, só para ilustrar, eu quero falar de distância, né? Então, se eu quero falar da distância do ponto A ao ponto D, supondo aqui que nesse momento a gente já teria a fórmula de calcular a distância, né? Então, isso aqui seria o x do A menos o x do D ao quadrado mais y do A menos o y do D ao quadrado. Bom, o x do A é x1, né? Então, eu tenho aqui x1. O x do D é x, tá? Ao quadrado. O y do A é y1. O y do D também é y1, tá? Então, como eu estava falando aqui, eu estou numa medida horizontal aqui. Então, pela forma que está meu plano cartesiano daqui, meu referencial cartesiano daqui, a distância de A até D, né, o comprimento do segmento AD é simplesmente x1 menos x, ou x menos x1, né? Aqui no caso, nessa parte aqui se cancela, então eu teria aqui raiz de x1 menos x elevado ao quadrado. A gente sempre sabe que quando estamos tirando a raiz, isso aqui é x1, módulo de x1 menos x. Como estamos no referencial, nós sabemos aqui que o x é maior, né, pelo nosso desenho, senão não teria problema nenhum em ser x1 menos x, mas pelo nosso desenho isso seria x menos x1, tá? Então, eu vou trabalhar com essas relações aqui na horizontal e na vertical, porque sempre que eu
estiver falando da distância desses pontos aqui, é simplesmente fazer os da horizontal, a diferença entre as abscissas, o da vertical, a diferença das ordenadas, tá? Se eu trabalhar com a relação do lado aqui que está inclinado aqui, a distância vai ficar mais complicada, fica uma relação bem mais difícil, tá? Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho que, do triângulo grande, né? Então, o segmento PD está para o AD, assim como o segmento BC está para o segmento AC. Bom, mas então vamos lá. Do P ao D eu estou na vertical, que vai, então aqui a diferença de Y menos Y1. Então aqui eu tenho Y menos Y1. O AD eu estou aqui na horizontal, que é exatamente esse que nós calculamos aqui. Então X menos X1. No AB, aqui na vertical, né, essa relação daqui, então Y2 menos Y1. Y2 menos Y1. E no AC, então aqui X2 menos X1. X2 menos X1. Então aqui eu já teria a relação entre as coordenadas da minha reta, né? Eu tenho uma equação, de certa forma, daqui. O que eu quero fazer? Eu quero melhorar a cara dessa minha equação daqui, né? Lembrando sempre que o x e o y que são as coordenadas a determinar. Todos os demais elementos, x1, y1, x2, y2, são conhecidos pelos pontos que foram dados. Então, eu vou aqui isolar este y menos y. Na verdade, eu vou isolar o y, né? Mas então, nessa relação daqui, eu vou multiplicar por esse denominador daqui, tá? E como eu assumi que este cara daqui era diferente de zero, tá? Não tem como esse x daqui, e eu vou pegar um terceiro ponto que não seja o A nem o B, então eu já sei que esse ponto, esse valor de x aqui vai ser diferente de x1 na hora que eu estiver traçando a reta, porque se ele fosse igual a x1, eu não teria como ter esse ponto P aqui, na mesma vertical do A, sendo que o ponto B era o ponto que pertence à reta, né? Então eu vou multiplicar tudo por x menos x1, que obrigatoriamente vai ser diferente de zero. Então aqui nós vamos ter y menos y1 igual y2 menos y1 dividido por x2 menos x1, que multiplica x menos x1. E agora eu quero chamar a atenção para vocês. Observa aqui, este valor daqui que nós encontramos é exatamente o que nós definimos como coeficiente angular, tá? Que é a tangente de alfa, que é aqui a relação, né? Esse aqui é o alfa, aqui tá meu y2 menos y1 dividido por x2 menos x1, tá? Então aqui eu obtive um dos modelos da equação de reta que eu tinha falado, né? Vou colocar isso aqui, chamando isso daqui como m para simplificar e para relembrar realmente a equação que a gente encontrou, tá? Então aquilo que nós sabíamos que era a equação de reta, de fato satisfaz a relação usando uma propriedade de geometria plana, né? Agora dentro com as propriedades de coordenadas de geometria analítica. Então a gente verifica que realmente aquela equação que a gente conhece como equação de reta faz sentido e é daquela forma, está correto, tá? Uma vez tendo essa daqui, para chegar na outra, que é o ax mais b, nós explicitamos o y, né? Então eu vou ficar com mx menos mx1 mais y1, tá? E este elemento daqui é que faria o meu papel do que eu chamei de b, né? E o m eu tinha dado outro nome, né? Então posso pensar ax mais b, onde esse a daqui seria exatamente o m e o b seria esse menos mx1 mais y1. Colocando todos os membros na mesma igualdade, nós chegamos naquela equação que era o a1x mais b1y mais c igual a zero. E aí agora eu trago dois exemplos bem simples, só de aplicação, né? Quero aqui determinar a equação da reta e representar geometricamente. Primeiro que passa por esses pontos 2, 1 e 0, 3, tá? Então aqui a representação é simples, né? Conhecendo dois pontos, nós sabemos que a reta que passa, a reta é definida por esses dois pontos. Então aqui, marcando os dois pontos, né? Colocar esse aqui como sendo o ponto A, este daqui como sendo o ponto B, né? Então aqui seria
o B, aqui seria o A, abscissa 2 ordenada 1, aqui a abscissa 0 ordenada 3, né? O meu eixo das abscissas, o eixo das ordenadas. E aqui temos a equação da nossa reta, tá? Desculpa, aqui temos a representação da nossa reta. Bom, para fazer a equação da reta, podemos trabalhar com essa equação daqui, né? Y menos y1 igual a mx menos x1, tá? Lembrando que, quem que é o nosso m? Bom, nosso m é fazer ΔY dividido por ΔX dessa relação dos pontos. Bom, então vamos lá, ΔY, né? 3 menos 1, ΔX, 0 menos 2. Nós temos que tomar cuidado para usar sempre o mesmo referencial. Se eu comecei do y do b, eu tenho que começar também do x do b, né? Então é 0 menos 2, não 2 menos 0, porque o sinal negativo é importante, tá? Então aqui eu tenho 2 dividido por menos 2, que dá menos 1, tá? Então a inclinação é menos 1. E aqui eu vou substituir um dos pontos, tá? Vou escolher o ponto B, por ter esse zero daqui, que deixa uma equação já mais bonita. Então aqui y menos 3 igual a menos 1, x menos 0, vou escrever 0 nesse momento aqui, vou explicitar o y, então o y ficou aqui, menos x, somando 3 em ambos os lados da equação, nós temos y igual a menos x mais 3, tá? Uma outra maneira, né, fôssemos trabalhar com esta relação daqui, a x mais b, tá? Eu conheço dois pontos, então eu vou substituir esses dois pontos e eu quero determinar o valor do a e o valor do b, tá? Então aqui, se eu substituir o ponto a, eu tenho 1 igual a 2a mais b. Se eu substituir o ponto b, nós temos 3 igual a 2 vezes, 0 vezes a, né, o valor do x que eu estou substituindo, não o valor do a, mais b. Bom, essa segunda equação me diz que o b é 3, porque eu zerei essa informação daqui. E aí, retomando aqui, nós vamos ter 2a igual a 1 menos 3, ou seja, o nosso a é igual a menos 1. E chegamos exatamente na mesma relação, né? Y igual o a, que é menos 1, então menos x, mais o b, que é 3. Tá? Então, independente se usamos esta relação ou esta relação daqui, chegamos numa mesma equação. Fosse usar a outra relação também, chegaríamos na mesma equação. Né? Tem um segundo exemplo daqui, que pede para representar, né, ainda assim, geometricamente, só que agora a informação que é dada é um coeficiente angular, igual a 2, e um ponto, tá? Então, eu tenho o ponto de abscissa 2, ordenada 3. Tá? Então, seria esse ponto daqui. Eixo x, eixo y. E coeficiente angular 3, coeficiente angular 2. Então, o meu m é igual a 2. Então, uma forma de eu pensar isso daqui é ΔY sobre ΔX. Eu vou fazer a variação 2 para o y e 1 para o x, né? Então, dessa forma eu determino a minha inclinação. Em 1, 2, né? Então, aqui eu teria um outro ponto dessa minha reta, tá? Então, descubro mais pontos desta reta, desta forma daqui. Aqui eu tenho essa minha relação daqui, né? Isso daqui seria o meu alfa, né? Eu sei que tangente de alfa teria que ser igual a 2, e né? Desenhei 2 aqui e 1, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente nesse triângulo retângulo daqui, tá? Para fazer a equação da reta, né? Uma relação bem simples aqui. Então, se a gente usar essa daqui, né? O ponto e o coeficiente angular, não temos nenhuma conta muito para ser feita, basta substituir as informações, né? A ordenada do ponto que foi dado é 3, o coeficiente angular é 2, a abscissa do ponto que foi dado é 2. Agora é só reescrevendo a equação, né? Se desejar, não é preciso, não é necessário, tá? Então, eu vou somar o 3 dos dois lados da igualdade, então ele vai cancelar aqui do lado esquerdo. Aqui eu vou fazer distributiva, então eu tenho 2x
menos 4 mais 3, menos 1. Tá? Então, aqui eu teria a equação da minha reta. Aqui também, né? Também é a equação da reta. Aqui também é equação da reta, tá? No caso, se eu não tivesse desenhado ela usando a informação do coeficiente angular, eu poderia agora usar a equação da reta e encontrar um outro ponto, né? Por exemplo, se eu fizer aqui o x igual a 0, o meu y seria igual a menos 1, tá? Então, eu teria o ponto aqui, o ponto B, que seria 0 e menos 1. Né? Só prolongar aqui um pouquinho, né? 0 e menos 1. Vamos ver se a minha reta vai chegar aqui, né? Então, aqui 0 e menos 1. Tá? Então, eu teria esse outro ponto aqui também, que poderia representar a reta, poderia pegar qualquer outro valor de x. Tá? E eu tenho um segundo exemplo agora, que ele me dá a equação da reta, tá? Ele me dá a equação da reta, 5x menos y menos 5 igual a 0, e eu quero saber quando o ponto A, que é dado de forma, em termos de incógnita aqui, né? Ele pertence a esta reta, né? Para qual valor de k ele pertence a esta reta? Bom, então aqui eu tenho uma equação 5x menos y menos 5 igual a 0. Eu quero saber quando que esse ponto aqui pertence. Bom, esse ponto aqui eu tenho o x dado, né? Quando o x for k, o meu y deve ser k mais 3. E o que eu vou fazer aqui? Apenas substituir estas informações, né? Então, eu quero um k que satisfaça esta relação daqui. Então, aqui, cuidado com a regra de sinal, tá? Esse menos daqui multiplica tanto o k como o 3, tá? Então, aqui eu tenho 5k, vou fazer a distributiva aqui, menos k, então 4k. Eu vou ter menos 3 com menos 5, menos 8, somando dos dois lados da igualdade, igual a 8. Dividindo tudo por 4, o meu k é igual a 2. Bom, então o meu ponto A seria 2 como abscissa e a ordenada 2 mais 3, 5, tá? A gente substitui aqui em cima colocar na ordem, né? O valor do x é 2, mas vou colocar na ordem, né? 5 vezes 2, menos 5 menos 5. Colocar um parênteses aqui, né? O produto é a primeira relação a ser feita, né? Mas aqui para garantir. Nós temos uma verdade, né? Porque 2 vezes 5 é 10, menos 5 com menos 5 é menos 10, que é igual a 0. Então, né? Está correto, ok? Então, nós temos esse ponto daqui para essa relação. Bom, nesse momento era isso que eu queria falar para vocês da equação da reta, né? Relembrando um pouquinho as equações que a gente tem, como que a gente trabalha com elas, e também mostrando para vocês também como nós podemos fazer para demonstrar essa relação, tá? Então, agradeço vocês e até a próxima.